Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um capítulo aqui no canal Versos para a Vida. E hoje eu escolhi dois versos, melhor dizendo, para a nossa reflexão, que é super interessante. Então vamos refletir. Os versos estão lá em Tito 2, 11 e 12, que nos diz o seguinte: pois Deus revelou a sua graça para dar a salvação a todos. Essa graça nos ensina a abandonarmos a descrença e as paixões mundanas e a vivermos neste mundo uma vida prudente, correta e dedicada a Deus. Baseados nesse verso, é importante a gente refletir que a salvação ela é para todos. Deus não escolheu um ou outro para salvar. Só que, como eu venho sempre dizendo nesse canal, tudo existe uma condicional, para tudo existe uma condição. Nós precisamos fazer a nossa parte para que possamos alcançar a salvação. Essa salvação que Deus nos deu, nos revelou, foi através de Jesus Cristo. Então ele simplesmente morreu para nos salvar, para nos livrar do pecado. E isso é um favor imerecido, totalmente imerecido. Isso nada mais é do que a gente estar recebendo uma graça sem merecê-la, pois nós é quem deveríamos morrer pelos nossos pecados. Mas Deus é tão compassivo, Ele tem tanta misericórdia, que Ele simplesmente envia o único Filho dele para morrer, para nos salvar. Então a gente precisa entender, ao ler a Bíblia, as condições que Deus nos dá para alcançarmos a salvação. Então ele nos diz que Ele revelou a sua graça para nos dar a salvação, e essa salvação é para todos. Essa graça nos ensina a abandonarmos a descrença e as paixões mundanas e a vivermos neste mundo uma vida prudente, correta e dedicada a Deus. E como é que a gente consegue viver uma vida prudente, uma vida correta, uma vida dedicada a Deus? A gente precisa, primeiro de tudo, ter um relacionamento com Deus. Para que a gente possa ter esse relacionamento com Deus, a gente precisa começar a ler o manual que Ele nos deixou. O nosso manual é a Bíblia, e lá está tudo que a gente precisa fazer para nos relacionarmos com Deus. Então, através da oração, através do jejum, através da leitura da palavra e da meditação dos versículos que você vai ler. Não adianta só ler por ler. Você precisa meditar, você precisa refletir, entender o que é que Deus quer falar através de cada verso que você está lendo. E assim você vai começar a entender como é que você vai ter uma vida prudente, uma vida voltada, dedicada ao que Deus quer que nós façamos. Então, a gente precisa começar a entender como é que a gente vai buscar essa salvação. Porque, querendo ou não, é de graça. Deus nos deu a graça, nos revelou a graça de graça, pela misericórdia dele. Então a gente precisa fazer a nossa parte. Na Bíblia está tudo pronto para que a gente siga, e garanto para você que não é pesado. E além de não ser pesado, Deus ainda nos ajuda, nos mostra como é que a gente pode suportar toda essa caminhada, toda provação, toda tentação. E se você inclusive não sabe a diferença entre tentação e provação, eu vou deixar um conteúdo na descrição. Ou então no vídeo passado, do domingo passado, você pode entender melhor como é que funciona a provação e a tentação. E Deus está sempre conosco, nos ajudando para que a gente possa caminhar corretamente, para que a gente possa dedicar, se santificar todo santo dia, separar a nossa vida para glorificar o nome do Senhor. E como sempre eu termino a nossa reflexão com uma oração para que a gente possa ser abençoado ainda mais por Deus. Paizão, muito obrigado por mais essa reflexão e pela tua palavra nos ensinar como é que a gente deve seguir os teus mandatos, as tuas ordens que a gente precisa seguir para alcançar a salvação. Nos conduz, Pai, pelo caminho da verdade, pelo caminho da justiça, e nos mostra o que é que a gente precisa mudar e moldar para nos tornarmos as pessoas que fomos criados para ser. É em nome de Jesus que eu oro e já te agradeço. Amém, amém e amém. Todo domingo tem uma reflexão nova sobre as palavras que estão escritas na Bíblia. E se você ainda não é inscrito nesse canal, já se inscreve. Por aqui você vai ver conteúdos que são sempre relacionados à palavra de Deus. Se você tiver alguma dúvida ou alguma sugestão, deixa nos comentários. Para mim vai ser um prazer trazer um conteúdo relacionado a isso. Para mim é sempre um prazer trazer conteúdo para te ajudar. Fica com Deus, um forte abraço e te aguardo no próximo domingo. Até mais.